Saudações! Começando mais um Hoje Tem Conversa. Hoje vai ter muita conversa sobre saúde, hein, Marcos? Muitas conversas. Saúde do homem. A gente está começando aqui o nosso podcast do Seu Marília Hoje Notícias para falar desse assunto que é um assunto extremamente importante, super exato. relevante e que infelizmente ainda parece que não caiu aí no gosto dos homens não, hein? Estava até conversando aqui em off, né, que em outubro 2 mulheres pacientes aí que sobreviveram ao câncer de mama, né, compartilhar a história. Tentamos a mesma coisa. Não Pra conseguimos. Novembro Azul, não conseguimos. Ninguém quer falar. Ninguém. Mas ainda bem que o doutor André Guzardi topou o convite de vir aqui para falar com a gente, porque o paciente mesmo, quem enfrentou aí, não é muito afim de conversar sobre isso, e é uma característica que nos chamou a atenção. Mas primeiro, doutor, muito obrigado, prazer ter você aqui com a gente no Hoje Tem Conversa. Boa noite, eu que agradeço o convite. Esse tema que sempre a gente aproveita para falar da saúde do homem como um todo. Todo mês de novembro a gente faz essa conscientização do câncer de próstata e acaba trazendo o homem, né, mais para perto da saúde, aproveita esse contato e tenta puxar a orelha mesmo, né? Igual você falou, tem muito para melhorar ainda, os índices ainda são muito aquém do que a gente gostaria e vamos tentar esclarecer algumas dúvidas aí. É isso aí, tá com a gente aqui a Casa Viva Melhor, colchões e estofados, ali na Avenida Pedro de Toledo. Está com a gente também a Ventilador e Casa, na República, quase esquina com a José Bonifácio. Também está conosco a Oral Sim Implantes de Marília, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. O Esmeralda Shopping. Aliás, hoje é quarta-feira, hoje tem quartou. Hoje tem a Jess Lima lá cantando também, tem música. Então, e você sabe que tem pratos que chegam a 70% de desconto? Nossa, barato. Ou então você compra um e ganha outro. Quartou no Esmeralda, não perca. Com a gente também Colégio Água Viva, 27 anos em Marília, Colégio Água Viva com as matrículas abertas para 2024. Não perca a oportunidade, agende lá uma visita no colégio. Também conosco os Planos Prever, planos pensados em você. Bom, a gente está começando aqui, aliás, quero agradecer o pessoal da Prever, da Cliniprev, pelas canecas, tem caneca do Prever, tem caneca do Marília hoje, muito legal, obrigado aí a família Marx, Wilson, Luciana, o grande Ricardo, que é o responsável pelo marketing lá do Prever e também da Cliniprev, obrigado pelo carinho com a gente de sempre, viu? Vocês são muito, muito especiais na minha vida, muito obrigado mesmo. Mas, doutor André, vamos lá começar esse bate-papo aqui, né, essa conversa. Só faltou um petisco, né? Eu tenho sentido isso, né? Um negocinho, né? Vamos ter providenciar não isso. Vamos mesmo. Agora, doutor, a gente iniciou aqui falando algo interessante que a Letícia lembrou. Nós conversávamos em outubro com mulheres, né, que foram vítimas do câncer e conseguiram superar. Foi assim, um programa excepcional, muito bacana mesmo, muito enriquecedor. E aí no homem a gente pensou assim, poxa, vamos levar o doutor André, mas vamos levar também um paciente para falar e tal. E a gente sentiu essa dificuldade em encontrar. Eu até cheguei a conversar com alguns amigos que já enfrentaram essa situação, mas o homem parece que não gosta nem de conversar nem sobre cura, meu. O homem ele tem essa dificuldade de expor, né? Tá melhorando com o médico ainda se abre mais, mas eu também acho que era pouco provável alguém topar, porque envolve outras coisas, né? O homem, ele dificilmente ele se desarma em público, né? Ele sempre está mantendo a fama de mal, de firme, durão, Mas na intimidade, na confiança, a gente vê que são frágeis como qualquer ser humano, tem seus medos, tem suas preocupações em relação à saúde. E como tudo, marketing, divulgação, a gente vê feedback positivo quando faz campanha. Então, essa importância do Novembro Azul para fazer essa campanha do câncer de próstata não é à toa, porque a gente percebe que se deixar de fazer já não é tão bom. Se deixar de fazer, piora muito os índices de procura do homem para a saúde. Então, não é à toa que o mundo inteiro praticamente adotou o novembro como um mês de conscientização do câncer de próstata, devido à grande quantidade de casos que diagnosticado e tem mortes devido a isso, né? Por diagnóstico tardio, muitas vezes, né? Quando precoce, a chance de cura é enorme.
Então é isso, eu acho que o objetivo das campanhas são sempre estar trazendo o homem, porque se realmente parar de fazer campanha, piora muito a procura. E é o que você falou da chamada, né? O homem pode não ver, mas alguém está vendo e vai cutucar ele, né? Porque um homem doente, a família fica doente, né? Aliás, eu queria falar um pouco sobre isso, né? O papel da mulher para isso dar uma incrementada, para isso melhorar, é fundamental, né? Fundamental. A mulher tem um papel. É fato, se você percebe no hospital, sempre que a gente vai fazer uma cirurgia de um homem, normalmente a acompanhante ou é uma filha ou é uma mulher, né? Já vê essa parceria, esse cuidado que tem, que é natural da mulher, eu acho, de ter esse instinto de cuidar. Porque ela sabe também que a inteligência na questão de se um tá mal, não tem como os outros estão bem. Como vão comemorar uma coisa que alguém está passando por algum problema, né? Então é até egoísmo, eu falo, do homem não procurar a saúde, porque vai acabar acarretando a saúde mental dos outros também envolvidos na família, né? E a gente fala no Novembro Azul bastante do câncer de próstata, mas quais outros problemas de saúde que pode se tratar aí, né, na urologia, enfim? A saúde do homem, como geral, né? Esse termo, agora a Sociedade Brasileira de Urologia está aproveitando esse ano, até para não ficar na mesmice de sempre bater no câncer de próstata, que parece que começa a virar um tema assim meio batido. E realmente é aproveitar o contato para conscientização do câncer de próstata, mas a saúde do homem em geral. Então, a principal causa de morte ou sequela no homem é cardiovascular. É infarto, AVC, são problemas relacionados aos vasos. E as doenças que causam isso são inúmeras, né? Então, desde a obesidade, sedentarismo, abuso de álcool, cigarro, né? Genética pode ser envolvido com isso, mas então a gente aproveita para fazer uma orientação geral. Vamos ver como que está a saúde, né, desse homem. Ele não é uma próstata ambulante, né? Ele tem outros órgãos, ele tem que ser avaliado como um todo. E esse contato com o urologista, a gente tem esse treinamento dentro da urologia para poder usar esse contato e fazer essa avaliação geral, não só ficar limitado a uma próstata, mas em câncer, a próstata equivale ao câncer de mama, né? O câncer de mama em mulher é 70% caso, mais ou menos, e o homem também isso. Então, é o principal câncer de órgão sólido, né? Só perde para pele e não melanoma. Estimativa de 2024 pelo INCA, mais de 70 mil casos. Faz parte. Ao vivo é assim mesmo. Importante não quebrar o celular. Vamos ver se está tudo bem com você. Então, Quanto, você estava só repetindo essa questão do INCA? para 2024, quase 80 mil casos de diagnóstico de câncer de próstata. E desses, 1/5 vão morrer da doença. Caramba. Por diagnóstico tardio, muitas vezes. Eu queria te fazer uma pergunta que eu estava acompanhando esses dias, está em uma polêmica aí que Porta dos Fundos lançou uma campanha, né, com o Antônio Fagundes, até fazendo piadinhas. E existe, parece que uma nova diretriz, até do INCA, de falar de não existir exames de rotina para pessoas que não têm sintomas, assintomáticas. E aí tem gente que discorda de certa parte da urologia, acha que tem que ter o exame de rastreio em assintomático, outros setores da medicina acreditam que não é efetivo. Como que tá? Como que é essa? Que é essa história? Tem que fazer de rotina assintomática ou não? Perfeito. Essa questão ela já é bem antiga. A Task Force americana, há uns 10 anos atrás, já questionou o preventivo, né? Só que assim, às vezes é um trabalho que não é bem desenhado, mostra que talvez não tenha tanta efetividade, e tem centenas de trabalhos mostrando que sim. Não tem como a gente parar de fazer um preventivo, sendo que o diagnóstico é no assintomático. 90% dos casos hoje de cura é nas pessoas que não sentem absolutamente nada. E como que você vai fazer Você vai abrir mão disso? Como você vai fazer um diagnóstico? E o rastreio ele não é caro. Colocar por medicina pública é muito mais caro um paciente oncológico grave, que ele vai ter que fazer vários tratamentos. Ele é muito caro para o sistema. Então é até uma questão de financeiro mesmo, né? De saúde pública. Porque o preventivo sempre sai mais barato do que o tratamento tardio. O número de internações. Há uma questão na urologia que
o diagnóstico ainda ele é meio grosseiro no sentido porque cada câncer de próstata pode se comportar de uma maneira diferente. E a gente ainda não tem todas as ferramentas para saber qual aquele que vai evoluir muito rápido e aquele que vai evoluir mais lento. Então a gente acaba colocando todo mundo na mesma prateleira, vamos dizer. E nem sempre tem o mesmo desfecho. Diferente, por exemplo, de um câncer de intestino. Praticamente quase todos se comportam de uma maneira parecida, né? Já o de próstata entra numa gama de nuances. E a medicina ainda não tem essa capacidade de falar, olha, esse aqui a gente consegue só acompanhar. Esse aqui a gente tem que tratar. Lógico, temos vários índices, a gente acompanha câncer de próstata. Para ter uma ideia, tanto na saúde pública como na privada, a gente tem bastante paciente que tem o diagnóstico de câncer de próstata e só está acompanhando. Por quê? Porque ele tem critérios, né? Então, assim, tem vários critérios para poder fazer esse acompanhamento. É um acompanhamento ativo, não é um acompanhamento... tem todos os critérios também para acompanhamento, com exame de imagem, seria exames de sangue. Mas a maioria não tem esses critérios para acompanhar. A maioria, às vezes, é tratamento que é a cirurgia ou a radioterapia. Mas te respondendo, a sociedade brasileira, ela se baseia nas outras sociedades mais fortes do mundo, que é a americana e a europeia. Tanto a americana como a europeia endossa que tem que ter o rastreio, tem muita publicação mostrando diferença. Então, assim, é fraca essa evidência do INCA para poder falar que não tem o rastreio. E como eu disse, é uma economia para a saúde pública primeiro, para os cofres públicos. O paciente oncológico diagnosticado tardio, ele é caro para o sistema. Ele onera muito, ele precisa de muitas vezes especialidades, ele pega muito tempo de leito de hospital. Então, sempre que a gente conseguir evitar esse desfecho, sai mais barato não só para os cofres, mas para a família, para o paciente, para todo mundo, né? O pós, né? O tratamento é isso mesmo. Demanda tempo, às vezes a pessoa trabalha, né? Vai gerando uma série de... Eu já falo isso há algum tempo, vou deixar ele aqui de novo, vocês torcem para que ele não caia, tá? Mas eu tenho falado isso já há um bom tempo, que esse tipo de situação, por exemplo, agora tem essa questão do Porta dos Fundos e tal, essas coisas que eu acho que de certa forma acaba, tem gente que vai defender, esse tipo de coisa divulga mais. Não, mas assim, que o Porta dos Fundos fez a favor, né, para ter o rastreio. Para ter. Para ter o rastreio. Só que aí, eu, por exemplo, não tinha visto ainda que o INCA se posicionava contra. Mas eu vi um vídeo, inclusive do Antônio Fagundes, que não era a voz do Antônio Fagundes, né? Não sei se foi uma montagem que fizeram, e o cara era até de uma maneira pejorativa, falando tal. Eu acho que essas coisas acabam aumentando esse receio e esse bloqueio que os homens têm. Eu não sei te falar, eu já vejo como uma, assim... acho que tudo já está meio... Já está no bom humor. Já está no meio... Eu tô vendo que, assim, falando do tema, já está valendo, mas... Portas do Fundo já tem um nome, né? Portas do Fundo já por si só. É verdade. Por si só ficou muito perfeito isso. É lá que vai. E o Antônio Fagundes, ele fala de um jeito assim, engraçado. Ele até entrevista um urologista, né? Que é um ator também. Aí ele fala, não, que produz o dedo no ânus, tal. Não, pode falar desse jeito, e começa a quebrar o cara, e assim. É válido, se tem o seu objetivo é lembrar, isso divulgou muito, acho que rodou muito, né? Então é válido, não vejo como um problema, não. Você acha que ajuda? Eu acho que ajuda. Desculpa te Não, interromper, imagina. mas eu falo assim, homem, geralmente tem uma mentalidade de quinta série, sabe? Já ouviu falar daquela mentalidade de quinta série, de piadinha? Eu acho que pega, porque eu vi compartilhando por causa disso, por causa da piada. E Brasil é muito meme, né? Sim. A gente é muito... O Brasil é muito quinta série. O Brasil, ele é quinta série, do CEO ao porteiro, todos se divertem com a mesma maneira, é assim, impressionante. E desde que faça o rastreio, pode fazer meme, pode fazer o que quiser, mas se serviu para fazer o rastreio, tá bom. Porque essa questão do rastreio é muito importante que você falou, porque se o indivíduo é assintomático, né, você vai esperar para fazer quando ele tem um sintoma, é óbvio que você pode tratar e tal, mas a chance diminui muito, né, doutor? A questão do câncer de próstata, a gente está vendo todos os cânceres, vamos dizer assim, e todas as doenças têm muita relação com o estilo de vida atual, né? A gente está vendo... Lógico, câncer de próstata é a questão que a gente não tem nada para fazer para evitar. Olha, não come tomate ou come tomate que você não vai ter, não tem jeito.
Está no seu genética para desenvolver ou não. Então, assim, mas a gente sabe, por exemplo, a raça negra, o obeso e quem tem parente de primeiro grau com câncer de próstata, tem que começar o rastreio antes, 5 anos antes da população. Por quê? E, além de ter um tipo de tumor às vezes mais agressivo, eles são mais precoces, né? Então, tem uma casuística, tem estatística, não é simplesmente uma medicina baseada em... né? Tem evidência científica mostrando que se a gente bobear no diagnóstico precoce desses pacientes, às vezes eles vão fazer um diagnóstico tardio no preventivo da população normal. Então, a gente antecipa um pouco esse preventivo. Mas eu acredito cada vez mais, baseado até em evidência científica, que a gente tem que prover a saúde como um todo. Por quê? Desde que até possa fazer um diagnóstico de uma doença, mas o desfecho do paciente saudável, metido a qualquer tratamento, é muito diferente. Você fazer uma cirurgia em quem está se cuidando, você fazer um tratamento em quem está se cuidando, tudo responde melhor. Inclusive durante o tratamento, né? Do que fazer em alguém que é sedentário, ou tem vícios, ou que não está com a imunidade em dia, vamos dizer assim. E cada vez mais, né, a urologia está andando muito para essa saúde do homem como um todo. E a gente tem visto, eu tenho acompanhado desde que eu estou na urologia, mas eu tenho visto que tem uma virada de eixo assim em relação de ver o homem como um todo mais. Parar de falar assim, por exemplo, o homem urina mal. Então é a próstata que está causando. A próstata está causando, está dificultando, mas o que ele está fazendo como um todo? Porque um homem, você pegar 2 homens, um faz atividade física, outro que não faz, só por isso, o sedentário às vezes urina pior, ele não tem tônus muscular, ele não tem prensa, ele não tem... O corpo dele todo está, vamos dizer assim, está numa frequência abaixo do que aquele que é ativo, faz atividade física. Então, não tem como dissociar mais o estilo de vida com as doenças, falando de câncer em específico, aí a saúde do homem como um todo, né? E cada vez mais a gente acredita em 4 pilares são fundamentais, que é a atividade física, a dieta, a saúde mental, né, diminuir o estresse e o sono. Se um homem consegue, estou falando especificamente do homem, que é o tema hoje, né, não só das mulheres, mas para todos, conseguir ter uma atividade física regular, uma dieta balanceada, diminuir o estresse da sua vida e ter uma boa noite de sono, provavelmente a imunidade dele está no máximo. Nenhum remédio, nada no mundo vai conseguir dar tanta vantagem para essa pessoa do que esses hábitos, né? E eu falo, por exemplo, faz o diagnóstico de câncer de próstata, olha, vamos encarar um tratamento. Aí muitos homens, você vê que quer baixar a guarda, fala, não, é agora que eu vou precisar de você, agora que seu corpo vai ter que, é agora que você vai, se você não caminhava, é agora que você vai caminhar, se você não perder peso, porque eu preciso do seu corpo para responder junto. É como se fosse encarar uma prova, né? Então, quanto melhor você se preparar para essa prova, melhor vai ser o seu resultado. Doutor, e assim, tem algum que a gente está falando dessa questão do assintomático e tal, e os primeiros sintomas, assim, é mesmo essa questão da urina? Não, mas... Ou não? Odor, como é que... os sintomas de câncer de próstata, normalmente a doença já está avançada. Por quê? Porque a próstata, a doença normalmente começa periférica. Então, para ela chegar até o ponto de causar uma obstrução, por exemplo, ela já andou praticamente todo o órgão. Então, já está anos ali, tempo que ela está desenvolvendo. Então, quando tem sintomas, normalmente já está a doença avançada. Pode ser início de sintomas com dificuldade miccional, se ela causa uma obstrução, ou pode ter metástase, por exemplo, principalmente para osso. Pode ter dor óssea, dor na perna, na bacia, costela, pode ir para qualquer parte do corpo. Então, às vezes, dores, né, que a gente não sabe, anemia, pode começar a ter, né, porque essas metástases consomem muita energia, pode ter uma anemia inexplicada. Então, assim, mas isso são indícios de uma doença avançada, que a gente não quer encontrar. A gente quer lidar com uma doença precoce. E aí, normalmente, não há nenhum sintoma. Mas nada. O paciente olha para ele porque a doença está dentro da célula. Ela ainda não gerou alguma lesão ou alguma obstrução. Ela ainda é microscópica ainda no período de cura. Por isso que não sente nada. Eu ia falar, e aí nesses casos o rastreio é como? Só o PSA ou o toque? Ou tem mais algum exame complementar? Boa pergunta, né? Eles são complementares. O exame de sangue, que é o PSA. O PSA é uma proteína produzida pela próstata, que o objetivo dela é fazer aquele líquido seminal
vamos dizer assim, o espermatozoide ter a melhor condição possível para chegar à fecundação. Então ela cria o transporte, vamos dizer assim, e mantém ele vivo, sadio, em condições ideais até fazer a fecundação. Então esse é o PSA. Quando tem um câncer de próstata, o PSA se eleva, porque normalmente a célula replica muito rápido e produz mais PSA que o normal. Então esse eleva. Porém, 15% dos casos, esse PSA não se eleva. Porque às vezes é tão disforme, é tão alterada a célula que não consegue fazer essa proteína igual. Então a gente não consegue captar no sangue. E aí que o toque pode complementar. Então, onde um falha, o outro complementa. Então, por exemplo, o PSA normal para um homem de 60 anos seria em torno de até 4. Já temos casos que paciente com 0,5 de PSA, meio de PSA, só que em toque positivo. E aí faz a biópsia, está confirmado. Então, onde o PSA falhou, o outro documentou. Quando a gente fala em prevenção nacional, mundial, igual é feita para o câncer de próstata, tem que ser um exame que é barato e acessível. Então, um exame de sangue e um exame de próstata, qualquer médico pode fazer. Não precisa ser urologista para fazer exame de próstata. Todo mundo que tem um treinamento mínimo na faculdade de medicina pode acessar o exame de próstata, fazer um exame de próstata, saber se a próstata tem alguma alteração. Na porta dos fundos e vistoria. Eu queria que a próstata fosse aqui no pescoço, ia ser mais fácil. Mas ela é onde é e a gente tem que acessar ela. E deixar claro que ela não faz parte do sistema digestório intestinal. A gente usa o toque pelo reto porque ela repousa, né, sobre o reto, mas ela faz parte do sistema urinário. É uma glândula que está entre a bexiga e a uretra, que ela ajuda na parte miccional, né? E na parte então ela tem duplo função para a parte miccional e de fertilidade do PSA de produzir esse líquido. É super importante, né? Sim, sim. Ô, doutor, por exemplo, qual a relação dela com a questão da ereção do homem? Tem relação? Diretamente, quando fala da ereção, a próstata, os nervos que chama de eixo neurovascular, ou seja, os vasos e os nervos da ereção passam muito rente à próstata. A próstata em si não tem nada a ver com a ereção, mas com a ejaculação do líquido e tal, né? Mas esses nervos, eles podem passar tipo um véu muitas vezes, e esse é o que é o mais difícil, ou um feixe lateral. E durante a cirurgia, pode haver uma lesão desses nervos, e por isso que é o temor dos pacientes. Por isso que eu estou exatamente perguntando por isso. Em relação à disfunção erétil pós-tratamento do câncer de próstata. Por quê? Porque quando se retira a próstata, pode haver uma lesão desses nervos durante o procedimento. E esses nervos não são, ao contrário do que a gente imagina, igual uma corda de violão ali que você está vendo ele ali, né? É um véu, às vezes é uma coisa que quase microscópico também. E isso pode impactar principalmente no homem que já não está 100%, já está meia boca, vamos dizer assim, e às vezes pode acarretar uma disfunção erétil. Mas aquele que está com a função preservada e faz uma cirurgia tecnicamente preservando esse feixe, normalmente não tem nenhuma lesão. Mas Daí mais uma importância de diagnóstico precoce. Né? Também. Mas a questão da disfunção erétil perto de um tratamento oncológico, vou te falar que o paciente, ele quer primeiro falar que ele está vivo, né? Acho que é isso. Sem dúvida. E depois a gente, lógico, se puder manter todos, né? Eu acho que talvez isso até seja um motivo que é difícil trazer o homem aqui para o câncer de próstata, porque acaba linkando. Linkando, exatamente. Eu toquei por isso. Ele falou, vou me expor lá. Então você já teve, né? Você tirou a próstata. E aí, ficou bom? Entendeu? Coloca em dúvida. Né? Infelizmente, está muito relacionado essa questão da masculinidade com essa questão de disfunção. Não tem como, né? O homem... Tem pacientes que às vezes têm 80 anos e por outros motivos, não câncer de próstata, mas já perderam a ereção, por exemplo, e às vezes querem recuperar a ereção, muitas vezes nem tem relação ainda, só para dizer que tem, só né? para sentir. Se precisar, tá aí. Isso. Vai que, né? Vai que. O soldado não quer ficar desarmado, vamos dizer assim, sabe? Nesse sentido mesmo. Mas tem eu acho que não é todos, mas... Mas não é mais fácil aprender a mentir, pô?
Acho que... Né? E aí, funciona? Ixi! Eita! Melhor do que fazer o tratamento, né? Mas vai que alguém truca, né? Aí não dá. Aí ele tá assim, não quer blefar. Mas você percebe que nos homens, nem todo mundo chega com essa necessidade, né? Muitos já vão assim, cumprir meu dever, tô tranquilo, isso aí pra mim não importa muito. E realmente, né? Varia muito de cada pessoa em relação à sexualidade. É uma coisa muito complexa pra gente falar, né? Sim. Isso para não dizer que às vezes a esposa acompanha e fala assim, ó, com relação, não precisa preservar nada não, viu? Ela já dá uma... Tá tudo bem. Quero Né? ir vivo só, né? Tá. Deve ter muito isso também. E eu ia perguntar se é normal mesmo a próstata aumentar com a idade, significar um câncer. Ótima pergunta. Na verdade, a próstata, conforme a gente vai envelhecendo, ela vai crescendo, todos os homens, porém 70% não vão ter nenhum problema com esse crescimento. 30% vão ter um problema de obstrução, que é a questão benigna, que a gente chama de hiperplasia prostática benigna, ou seja, um crescimento. Como a próstata está entre a bexiga e a uretra passa dentro da próstata, se ela vai esmagando a uretra, ela vai diminuindo essa luz da uretra, ela vai dificultando a micção. Então a urina vai ficando mais difícil de sair. Mas isso é um crescimento benigno que 30% dos homens podem ter e tem muita genética relacionada. Normalmente, quando o pai teve alguma dificuldade, você vê que o filho homem normalmente acaba tendo também. Tem relação tamanho com câncer? Não. Próstatas maiores têm mais chance de ter câncer de próstata? Não. Então, essa relação tamanho e câncer não existe. E nesses casos que são benignos e atrapalham a micção, existe tratamento? Uma fisioterapia? Existe algo que dá para fazer? Essa é uma área que, sim, nos últimos 5 anos na urologia, hoje praticamente você vai no médico para hiperplasia prostática benigna, quase que ele abre um cardápio, literalmente, porque tem, assim, para cada tipo de tamanho de próstata, para perfil do paciente, a gente tem um tratamento. Assim, é fantástico. É uma área que eu falo com muito, assim, fico até entusiasmado em falar. O Marília hoje soltou uma notícia Sim. recentemente de uma cirurgia que você fez. Sim. Aí. A enucleação a laser, que é uma área que veio uma assim... novidade, né? O que seria? Você pode explicar? Porque se a hiperplasia prostática benigna chega a tamanhos assim muito grandes, acima de 100 gramas, por exemplo, uma próstata, que é uma batatona, literalmente, antigamente, há não muito tempo atrás, a gente tinha praticamente a cirurgia aberta para resolver. Tinha que fazer um corte na barriga, tirar todo esse miolo da próstata, né? Só deixa a cápsula e faz uma cirurgia com um sangramento importante, que tem que ficar às vezes 7 a 10 dias com sonda, que gera um custo alto para o hospital, internação de tempo. O paciente normalmente às vezes era de mais de idade, então tem riscos atrelados a essa cirurgia. Então realmente era uma cirurgia que a gente assim ficava oriçado para fazer. Hoje, próstatas grandes, né, que eu estou falando 80 gramas para cima, a enucleação pelo laser você faz por dentro do canal, você consegue fazer a desobstrução total da próstata por dentro do canal. Fica um dia, ou até o hospital dia estão fazendo o tratamento, um dia de sonda, e tem alta precoce, um dia de sonda, e assim, sai com a urina clara do hospital. Então assim, ao mesmo tempo que o laser consegue fazer a retirada, ele consegue fazer uma boa coagulação, uma boa cauterização desses vasos da próstata. O crescimento prostático gera um aumento de número de vasos, e uma próstata às vezes sangra muito. E o laser veio para revolucionar isso, né? A gente usa muito laser na medicina hoje. Cada vez mais eu estou tendo que estudar sobre o laser, porque a gente acha que o termo laser, né, serve para praticamente para todos os tipos, mas o laser ele tem uma identidade própria quando ele é feito, dependendo de cada tipo. Ou seja, você não consegue ter cada ou ele é pulsado, ou ele é contínuo. A potência específico para uma situação. Cada um, por exemplo, dermatologista usa para algumas coisas, o cirurgião plástico para outro, oftalmo. Então, assim, na medicina é muito usado o laser hoje. E ele chegou muito forte. A gente faz muita cirurgia por cálculo de laser, né? Eu pulverizo muitos cálculos por laser.
mas não é o mesmo que a gente faz para próstata, por exemplo. Então, cada laser ele nasce com uma determinada ele tem um certo tipo de função e você pode usar aquilo na medicina baseado no que ele pode te dar um respaldo. Então, por exemplo, eu falei do cardápio, né? Porque o laser é uma opção, mas para próstatas menores tem vários tipos. A gente faz hoje vaporização da próstata por água a 120 graus. Fica também, faz ambulatorial, não precisa nem internar. Vaporização por água a 120 graus. Peraí, conta aí, doutor. A gente injeta essa água, faz uma medição da próstata por dentro dela, e você tem uma agulha que você aplica na próstata e ele causa como fosse uma atrofia, uma necrose, uma apoptose dessa próstata e ela encolhe. Então, para casos, por exemplo, próstata até 60 gramas, vai muito bem. E dá para fazer ambulatorial, não precisa nem ficar internado. Faz e vai embora. Nos Estados Unidos eles fazem no próprio consultório, porque lá eles têm bastante procedimento que acaba fazendo. Aqui é um pouco mais complexo ainda, mas dá para fazer, não precisa nem ficar internado. Então, assim, tem uma gama de opções hoje. É uma área que cresceu muito nos últimos 5 anos, está vindo muita novidade de coisas vindo. E eu, particularmente, estou muito entusiasmado com isso, porque eu acho que tudo que você fizer com quase nada, pouco invasivo, vamos dizer, e o homem voltar rapidamente à sua vida normal, é o ideal, né? Ainda mais próstata, que a gente sabe, sem acarretar muitas sequelas. Por exemplo, tratamento do câncer de próstata, uma das coisas que pode acontecer, e acontece, é que o homem deixa de ejacular, mas ele não deixa de ter orgasmo. A gente tira a próstata, então ele não tem mais ejaculação, porque é a próstata que produz o líquido, né? Como a gente falou. O transporte lá. Sim, mas o orgasmo é cerebral. Então, ele não perde o orgasmo. As cirurgias de próstata, às vezes, benignas, né, que fazia antigamente, tiravam também a ejaculação, que também é importante para o homem. O homem se apega... É difícil você... Está acostumado a vida inteira vindo do jeito, de repente tem que mudar, isso mexe com ele. Tem técnicas hoje, essa vaporização, como eu falei, mantém a ejaculação normal. Ou seja, você faz o tratamento e o homem não tem nenhuma sequela de tratamento. É uma coisa assim que... Essa é uma desse cardápio que eu falei, mas eu sou entusiasta dessa área de tecnologia na urologia, acho que tem muita coisa que está vindo com pouca invasão e um ótimo resultado. Queria falar um pouco também de cálculo renal, né? Porque isso é frequente, claro que a gente está falando de saúde do homem, vamos mencionar, o homem também tem, mas mulheres também têm muito cálculo renal. Eu tenho. Você tem? Então, e hoje você tem também antigamente, né? Tudo era cirurgia para cálculo, né? Hoje isso é raro. Também, é uma área também que, assim, tecnologia de novo, né? Dificilmente fazer uma cirurgia aberta para cálculo hoje. Praticamente, não lembro a última, não faz mais. Né? Mesmo cálculos grandes, a gente faz normalmente por técnicas por vídeo e o laser de novo vindo como uma... Os lasers estão cada vez mais seguros e mais potentes. Então, por exemplo, no começo, vamos colocar 10 anos atrás... A gente fazia o cálculo mais ou menos 1 centímetro por hora. Então, se pegar um cálculo de 4 centímetros, você ficava ali, às vezes, 4 horas para pulverizar esse cálculo. Hoje, você pode diminuir quase 50% a menos de tempo. Né? Fibras mais potentes, mais seguras, que conseguem fazer 1 centímetro por 30 minutos, por exemplo. 20, 25 minutos, dependendo, com a mesma segurança. E tem os catéteres também, né? Que você pode colocar. Tal, eu já ouvi falar no tal de duplo J. Essa é a melhor invenção da urologia, a gente brinca, porque o catéter duplo J, ele é vamos dizer assim, ele te tira da urgência. Não. Eu tenho microcálculo, ainda bem, micro. Mas, não assim, deixa ficar macro, tem que tomar bastante. Não quero experimentar. Ele é genético? Tem muito influencia? Porque assim, eu falo, gente, eu bebo muita água. Uma época minha mãe falou assim, menina, você não tá diabética? Eu falei, mãe, eu criei o hábito de beber tanta água. Então eu de um ano pro outro eu continuei bebendo muita água. Aqui você bebe pouco por quê? Não tem na sua caneca? Não, tem. É que aqui eu não quero ficar fazendo barulho aqui no microfone. Tá. Mas de um ano pro outro eu tinha microcálculo no rim. No outro ano eu fui fazer outro ultrassom. Eu tava nos dois. Eu falei, não. Eu falei pro médico, tem uma questão genética também? Tem muito genético. E tem, as mulheres hoje em dia também, tem homem também, mas
de não beber água, às vezes porque não quer ficar fazendo xixi toda hora, que tem que, né, tá trabalhando, ou tá professoras, ou, né, vejo várias, ou às vezes onde trabalha toda hora no banheiro atrapalha o trabalho, o serviço que está fazendo. Então, assim, a água é importante, né? A dieta é importante, mas a gente entra naquele pilar de novo, que eu acredito muito nisso também, e para cálculo desses 4 que eu falei, tirando o sono, a dieta, por exemplo, hiperproteica, ela... e agora quando eu falo em hiperproteica, fazer um parêntese, que está tendo um abuso de proteína de academia, às vezes pra gente que, sabe, é amadora. A pessoa, sabe, vai lá pra malhar, tipo, pra saúde, tá tomando 10 gramas de proteína, tipo, sabe? Verdade. E pra quê? Você tá fazendo uma sobrecarga renal absurda. Essa proteína vai ter que ir pra algum lugar, porque pro músculo não dá pra ver que não é que tá indo, porque é muita proteína, né? Esses profissionais, as pessoas que competem, tudo bem, né? Eles não conseguem comer tudo isso de proteína. E aí eles têm que realmente... Mas quem, teoricamente, na dieta lá vai super bem. Vai né? ali, vai outra. Ia todo dia, começa aí dali 2, 3 dias, vez por semana só, e continua tomando o negócio, achando que o negócio é que vai... Por isso que tem tanta academia abrindo, né? Porque acho que tem muita gente pagando e não indo. Eu não sabia que a dieta hiperproteica... Os 3 fatores de risco principais são... 4, na verdade, né? Vamos colocar a genética como um fator de risco. Baixa ingesta hídrica, alta ingesta de proteína vermelha, principalmente, ou esses suplementos de academia hoje que a gente vê tem um abuso também. E sódio, sal. Né? O sódio não quer dizer só salgado, pode estar em refrigerantes, Sim, pode alimentos ultraprocessados, né? Industrializados, perfeito, embutidos, tudo tem muito sódio. Por exemplo, falar, eu tomo... não tomo coca normal, propaganda. Toma zero. Eu tomo né? zero. Ela tem Mais muito mais sódio que, né, a outra. Então, diabetes e cálculo. Você fica ali escolhendo o que você quer. Refrigerante é aquela coisa que tem que fazer esporádico, né? Nunca ter na compra do mês. Tem que passar longe. Não serve para muita coisa. Tá ouvindo aí, pessoal em casa? Vocês estão ouvindo aí? Não tem nenhum patrocinador. Você viu o que o doutor tá falando? Ele tá falando da saúde do homem, mas eu tô aqui, ó. Eu fui vegetariana quase 12 anos da minha vida, então eu não tinha uma dieta hiperproteica. Eu bebo muita água. Só o sódio, deve ser o sódio e a genética. Porque Mas microcálculo, só pra tentar também, às vezes, não te tranquilizar, porque o objetivo é te tranquilizar. Não progredir, né? Não, e muitas vezes você não tem nada. Ah. Sabe por quê? Porque criticando os colegas ultrassonografistas, porque não é culpa de quem faz, é o método. O ultrassom, para cálculos abaixo de 5 milímetros, ele tem uma margem de erro alta. Então, você fez um ultrassom e falou, olha, você tem microcálculo, e às vezes você vai investigar, por exemplo, com um exame mais acurado, como uma tomografia, muitas vezes você não tem nada. E você está com esse taxado aí com esse padrão e às vezes você não tem. Falei que você ia se livrar desse cálculo nesse programa. A gente tá curada. Tanto é que como... Eu até brinco, eu tenho um amigo de infância que é radiologista e eu acabo mandando muito caso para ele. Ele falou, você foi me treinando, né? E a gente vai... Ele joga o diagnóstico quando ele realmente tem certeza absoluta. Ele coloca sugestivo, será? Porque eu sempre falo, ó, se não for, não... não fazia ideia que não aparecia. Mas é o método, método. Muitas vezes... Porque às vezes pode ser uma hiperfringência de uma gordurinha ali perto do rim, uma coisa na papila um pouquinho mais espessa, alguma coisa que... O ultrassom dá uma imagem que pode mimetizar um cálculo e às vezes ele não é confirmado com o exame padrão ouro, que é a tomografia, por exemplo. E a pessoa fala, mas sumiu? Não tinha. Você não viu sair, nunca teve. E nesse caso, o homem também é mais predisposto que a mulher ao cálculo renal ou não tem? Devido aos hábitos, né? Não tanto pela... A dor eu sei que é pior no homem. Ou o homem aguenta menos, né? Talvez a mulher tenha um comportamento, às vezes, mais... aguenta melhor, né? Eu já vi muito marmanjo chorar. Já vi. Poxa realmente... E pedrinhas assim que você não dá nada, assim... Então, isso que eu até te perguntar, tem a ver? Tem a relação, ou é a localização que pode mudar? É a maneira como ela se comporta naquela anatomia. Como ela quer sair também, né? Se ela obstrui de uma maneira que não passa mais urina, o rim dilata e não tem posição. Parece, segundo o homem, parece um elefante pisando nele e não sai de cima dele. Então, realmente,
é uma dor muito, muito forte, meu né? primo teve esses dias, ele falou que ficou desesperado, rolando no chão, desesperado. Ele foi fazer a tomografia, ele descobriu que tinha uma no canal, por isso que tava... Dificilmente quem tem uma cólica renal não procura um socorro. É difícil aguentar em casa. Assim, tem... Eu até vou lembrar o caso, semana passada, eu achei... Tô rindo, mas assim, que a mulher falou, doutor, ele falou que ia se matar. Um senhorzinho, assim, simples, uma cidade aqui na região de Marília, e ele falou, não aguento mais, pega a arma, não sei o que eu não aguento Cara, mais. mas os limite. relatos que a gente ouve é de desespero então, mesmo. E você percebe e fala, nossa, não... eu não tive, mas eu percebo que assim... Eu também nunca chama tive. atenção no pronto-socorro uma pessoa com dor. Mas todo mundo diz que a pior dor é a dor de cólica renal. Quer dizer, eu acho que a pior dor é a que a gente tem, né? Sim, mas de eu fato, já vi já um ranking. Se eu né? não me De engano, dor. que é o cálculo renal, talvez esteja empatado com dor do parto, de entrar em trabalho de parto. E o parto é um coisa assim. momento especial, ainda tá motivado por uma Você alegria. sabe que vai acabar, vai né? acabar. Entendeu? Tá sabendo o que tá acontecendo. Sim, Eu acho também quando a pessoa, por exemplo, já teve cálculo e tem a cólica, ela já tá mais coladona. Mas a primeira, que ele não sabe o que tá acontecendo, se ele acha que vai morrer, que tá explodindo alguma coisa dentro do corpo dele. Ele fala nesse sentido. Parece que não sei o que tá acontecendo. Alguma coisa tá dando errado e eu não vou sobreviver. A gente falou dessa questão da hereditariedade e tal, mas voltando para a próstata, né? Você tem essa relação genética, hereditária, como é que câncer de próstata? Ah, sim. Tanto é que abaixa o preventivo, né? A Sociedade Brasileira de Urologia preconiza 50 anos a população geral os homens fazerem iniciar o preventivo. E se tiver história de primeiro grau, que é pai ou irmão, 45 anos. Junto com raça negra e obesidade. Pai ou irmão? Primeiro grau. Se não tiver irmão... Você teve um avô lá, seu pai não teve, você já está mais... Segundo grau, a gente não considera... É risco populacional, E o principal... A principal genética para câncer de próstata é aquele dos mais jovens, abaixo de 60 anos. Então, assim, qual que é o genético clássico? Aquele que teve um familiar de primeiro grau, abaixo de 60 anos, diagnosticado de câncer de próstata. E esse tem que começar a ficar de olho mais cedo. Esse é o caso clássico da genética mesmo. Mas você vê que a gente puxa para câncer de próstata, vai, né? Sim. O homem tem bastante... Então tem muita coisa para falar de homem. É o que eu falo. Quando a gente pega um homem para fazer um preventivo, E eu vejo um alívio quando o homem, assim, parece que, por exemplo, você aborda a questão da sexualidade, por exemplo. Ele vem para fazer um preventivo de próstata. Você vê que risco genético nenhum, PSA tá bom, toque normal. Acabou ali? Não, vamos ver o que... Aí você fala, e a parte sexual? Pô, doutor, aí parece que ele teve ali, puta, alguém perguntou. Tem um azulzinho aí, doutor? Ele não fala? Não, esse é um do tratamento. Eu digo assim, entendeu? Quando você... Sim. É isso que eu ia dizer. Ele não vai, mas quando ele vai, ele se abre, né? E se você souber... Porque na verdade, ele tá precisando do help, né? Se você souber acessar de uma maneira que você consegue ter uma intervenção positiva. Eu tenho uma colega, não vou expor o nome dela, né, para não expor os pacientes, que ela é fisioterapeuta pélvica e ela atende homens. Porque aqui em Marília é difícil achar fisioterapeutas que trabalhem com práticas invasivas e tudo mais, e ela é uma dessas que trabalha. E eu falei, sério que os homens procuram? Porque eu achei justamente isso. Ela falou assim, ó, eles têm até um pouco de medo, mas ela falou assim, como minha clínica não tá escrito nada, clínica de fisioterapia, eles já perdem um pouco de medo de vir. Ela falou, e são os que não faltam no tratamento, porque muitos vão para tratar disfunção erétil, alguns problemas assim. Ela falou, ó, se tem 10 sessões, eles vêm às 10 sessões. Eu acho assim, é difícil de ir, né? Mas depois que vai, se abre e adere, né? Porque sabe da... Mas a físio, o que ela é? Ela é um fortalecimento, muitas vezes, é sair do sedentarismo. É o que você... Voltamos para os 4 pilares da saúde como um todo. Então, por quê? Se esse homem não faz... Lógico, a fisiopélvica específica, nossa, é sensacional para casos bem indicados. É um tipo de exercícios próprios, né? Não estou colocando no mesmo que exercícios comuns, mas entenda que, assim, aquele que sempre está se cuidando como um todo vai ter um desfecho melhor, vai ter uma disfunção erétil mais tardia. A gente tem que lembrar, né, isso é muito importante na urologia também, por exemplo, uma queixa de disfunção erétil. Paciente de
45 anos, vai no urologista e fala, olha, doutor, estou com dificuldade de ereção. A artéria peniana, ela é um pouquinho menor que a artéria coronária, por exemplo. Os vasos, as doenças dos vasos, elas não são localizadas. Por exemplo, eu só vou atacar a artéria peniana. Todos os restos do vaso vão estar lindos. Não, a doença, ela é... Aí já seria pessoal, né? Já seria. Só atacar a ereção. Ela é sistêmica, a doença. Então, o que quer dizer? Se uma artéria de um calibre da peniana já está começando a ter um problema, vai ver as outras, daqui a pouco a coronária. Então, a gente sabe que o paciente que tem disfunção erétil de origem vascular, nesse caso específico, porque não é só a única, só para deixar claro, não é a única causa da disfunção erétil, não é só o vaso. Pode ser queda do hormônio, pode ser questão do nervo, então tem outras causas. E a principal é a psicogênica. Essa é a grande de todas. Mas a vascular, por exemplo, que a gente consegue fazer esse diagnóstico, se esse homem não fizer nada de intervenção na vida dele, de hábitos ou fazer um tratamento, ele tem uma chance alta de infartar nos próximos 5 anos. Então, o que a gente aproveita esse contato, encaminha para um colega clínico cardiologista para já falar, esse paciente é de alto risco de ter um evento cardiovascular. Por quê? Porque ele já tem fechamento parcial de uma artéria que leva o sangue para o pênis. Eu faço uma analogia, para ter ereção é igual uma mangueira de bombeiro. O pênis está flácido, é aquela mangueira que está, né, ali murchinha, quietinho. Quando tem ereção, ela tem que ficar 3 vezes maior do que o normal. E para isso o vaso tem que estar saudável. Não pode... O que o vaso saudável? Não tem depósito de gordura, aí a questão do colesterol. Tudo influencia, né? Tudo influencia. Aí entra de novo no pilar. Atividade física, dieta... E essa relação que você está fazendo aí com as demais artérias, isso é muito interessante. Então, a gente pensar sobre isso. É a saúde do isso. Todo, exatamente. Tudo está conectado. A gente estuda separadinho porque a gente é limitado. Se pegar cada caso e estudar, o que tem de publicação de conhecimento hoje, se a gente não conseguir setorizar, fica muito difícil a gente... Né? Mas agora, cada vez mais, a gente está integrando o conhecimento e vendo que quando a gente trata um todo, o desfecho é melhor. Não tratar só a parte. Né? Igual eu falei, o homem não é uma próstata. Né? Ele não é uma disfunção erétil. Ele tem um todo ali. Então vamos tratar... Aquilo ali só está apitando, mas a base que tem que ser mexida, que tem que ser acessada para poder ter um desfecho positivo. Sim. Então, eu acho muito interessante quando a gente pega um homem e ele entende isso. Eu tenho assim, pacientes que eu sou muito orgulhoso. Eu tenho pacientes que chegou pesando quase 170 quilos e emagreceu só na raça, entendeu, estava com uma dificuldade de fertilidade, por exemplo. Eu não consigo engravidar minha esposa. Jovem. E aí eu falei, olha, tem inúmeros trabalhos mostrando que a obesidade mórbida tem uma péssima produção porque o espermatozoide é um mini você. Você está saudável? Como que seu espermatozoide vai ser saudável? Ele repercute aquilo que... Tá tudo doente, né? Entendeu? Tudo inflamado. Ele está lento, ele está... Então, e é exatamente isso, né? Quando a gente consegue entender que a repercussão da nossa saúde é o que vai gerar mais saúde, né? Desde a produção do espermatozoide, fertilidade. E ele levou isso muito a sério, sabe? Ele é um exemplo, eu falo que ele é o mais extremo, né? E ter feito isso na raça, eu tive muito orgulho. E é uma situação que a gente sabe que é muito complicado, perder peso, né? Não é fácil, tem que ter mesmo muita determinação. E você percebe, né, vocês são todos fits aí, dá pra ver? Ah, sim. Que quando a gente... Mas a gente paga o preço, né? Quando a gente se cuida... E o doutor não, né? Até parece, né? Não, eu tô aquém. Mas quando a gente se cuida, tudo fica melhor, né? Quando a saúde mental tá bem, quando você tá fazendo atividade, você tá comendo bem, tudo reage melhor. Né? Você consegue fazer tudo... melhor, desde cuidar da sua família, para trabalhar, para dormir, tudo melhor. Então, não tem como a gente dissociar hoje em dia. Acho que tem que fazer a prevenção. Hoje, estamos falando de Novembro Azul para não esquecer, mas é prevenção. Né? A prevenção está nos nossos hábitos. Acho que o ser humano está perdendo um pouco da... Falo ser humano porque não é só aqui que tem esse problema de saúde do homem que está cada vez diabético, precoce, está obeso, que está sedentário, que está estressado, nem se fala, né? É uma coisa que, assim, saúde mental
né? E quem não tá, diz que tá, né, doutor? Também tem isso, né? E quem não tá, dá um jeito de Dá um ficar. jeito de ficar, Arranja alguma maneira. Então, eu acho que a gente tem que rever tudo com uma prevenção. Eu não sei porquê, eu sou filho de psiquiatra, talvez isso me dá um pouco de viés desse lado forte, mas eu não tenho como dissociar. Um abraço assim, para a doutora Cristina. a ciência, ela sempre está andando junto. Não tem como a gente falar da saúde sem falar da saúde mental cada vez mais. Como isso pega muito hoje em dia. Vambora? Vamos, Que vambora. tá igual mãe de noiva, doutor André, também, né? Aprendi muita coisa aqui hoje. Muito legal. E já tive minha cura, né? Foi já fui curada. Podemos dizer que foi um podcast de milagre, né? Já tá mais... Já tá mais leve. Olha só, a gente está finalizando aqui o nosso podcast de hoje, o nosso Hoje Tem Conversa, muito legal. Lembrando que hoje é quarta-feira é dia de quartô lá no Esmeralda Shopping, hein? Você pode ter desconto de até 70% num prato, ou de repente você comprar um, leva o outro, de graça. Então não perde a oportunidade, vai para lá, quartou no Esmeralda Shopping. Também com a gente, a Oralcim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Também Ventilador e Casa, na República, quase esquina ali com a José Bonifácio. Casa Viva Melhor, colchões e estofados na Avenida Pedro de Toledo e loja também na 9 de julho. Um detalhe, é mês de aniversário da Casa Viva Melhor. Aproveite que está sensacional. Você sabe que eu ganhei um travesseiro, se eu preciso buscar lá, hein? Olha, tá vendo? é meu esse travesseiro. É seu. Ainda mais agora curada, vai dormir muito melhor, né? Agora eu vou bater os 4 pilares lá da saúde. Com certeza. A Água Viva, Colégio Água Viva com a gente aqui também, 27 anos em Marília, matrículas abertas, Colégio Água Viva. Agende lá um conhecimento, uma visita, que realmente vale a pena você conhecer a estrutura que o Colégio Água Viva oferece para o seu filho. E também com a gente, Planos Prever, planos pensados em você. Um abraço aí para toda a família Cliniprev e Prever. Bora? Doutor André, muitíssimo obrigado. Uma alegria sempre ter você com a gente. Falei igual mãe de noiva, foi bem boa. Demais, pô. Tá bom. Mãe de noiva diz que igual de uma conversa, né? Boa. Marcos, eu agradeço o espaço, prazer em conhecê-la, foi muito bom. Acho que a gente pude falar um pouco. Você vê que eu fico entusiasmado, eu acho que isso é bom. A prevenção, e quando fala de próstata, então, tanto para câncer benigno, acho que tem muita coisa para falar. O homem às vezes fica sofrendo em silêncio, mas tem muita coisa para ser feito, com baixa invasão, bom resultado. E prevenir, é isso aí. A gente aproveita esse contato. A prevenção, ela não é só feita pelo urologista, né? Os homens estão me ouvindo, às vezes você tem cidades menores aqui ao redor. Pô, tem que ir lá para Marília, tem que marcar no urologista, ou tem que gastar um dinheiro para isso. Não. Numa unidade básica de saúde perto da sua casa, qualquer médico pode fazer esse rastreio e se caso ele ficar em dúvida, ele vai encaminhar para o especialista. Então é para ser acessível a todos mesmo. E obrigado e boa noite. Valeu, doutor. Valeu. Boa noite. Libera aí o Porta dos Fundos. Não se preocupe. Vamos, já que é para entrar no clima, né? Não é? E aí, realmente, você vai estar prevenindo, porque a gente aprendeu, mais uma vez, que prevenindo você pode realmente ter a sua vida saudável, porque viver doente na cama, ou até mesmo enfrentar a morte, não é um bom negócio, né? Nunca. Então, abraço para todo mundo aí. Obrigadão, valeu. Gente. Até valeu, a minha próxima parceira. Semana. Até mais, É nóis. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau.